Já parou para pensar que o Estado brasileiro, essa máquina gigante, já teve vários sistemas operacionais diferentes ao longo da história? Pois é, a gente vai mergulhar hoje em como a nossa administração pública evoluiu, passando por cada um desses modelos de gestão que acabaram moldando o Brasil que a gente vive hoje. Então, a pergunta que fica é: como é que essa estrutura imensa, que a gente chama de governo, funciona de verdade? E mais, como é que ela foi mudando com o tempo? Olha, se prepare, porque essa jornada vai explicar muita coisa sobre o Brasil de hoje. Para ficar mais fácil de entender, a melhor analogia é essa mesmo. Pensa na administração pública como o sistema operacional de um computador, sabe? O primeiro era bem básico, cheio de bugs. Aí, com o tempo, foram vindo as atualizações, cada uma tentando consertar os problemas da versão anterior e, claro, deixar a máquina toda mais eficiente. E olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai ver o Estado como se fosse uma propriedade. Depois, a gente entra na era das regras, entende por que esse modelo entrou em crise e aí chega no foco em resultados. E no final, a gente amarra tudo para ver como essa evolução continua até hoje. Vamos começar então pelo sistema operacional mais antigo de todos, o patrimonialismo. E aqui a coisa era simples. A linha que separava o que era público do que era privado, basicamente, não existia. A definição é bem essa que está aí. No patrimonialismo, o governante olhava para o Estado e via o quê? Uma extensão da sua propriedade pessoal. Na prática, o dinheiro dos impostos e o bolso do rei eram quase a mesma coisa, sabe? Toda a máquina pública existia para servir aos interesses de quem mandava. E as características desse modelo, bom, são bem diretas. Cargos públicos eram tratados como se fossem presentes. A lealdade ao chefe valia muito mais do que a competência técnica. O resultado disso? Corrupção e nepotismo para todo lado. Era a regra do jogo, não a exceção. Esse sistema precisava muito de uma atualização. E essa atualização finalmente chegou. E aí que surge o modelo burocrático. E veja bem, ele não nasceu como um problema, muito pelo contrário, ele veio como a solução para o caos que era o patrimonialismo. A ideia era bem simples, botar ordem na casa. A burocracia, então, nasce com uma missão muito nobre: acabar com o personalismo e a corrupção. E como fazer isso? Simples, com regras claras, com racionalidade e, o mais importante, com impessoalidade. A lei tinha que valer para todo mundo, igual, sem jeitinho e sem favor. E essa grande virada se apoiou em alguns pilares essenciais. Primeiro, uma hierarquia bem definida. Segundo, relações impessoais, focadas no cargo e não na pessoa. E aqui vem o pulo do gato: entrada no serviço público por mérito, por concurso. E, claro, a separação total entre o que é público e o que é privado. Acabou a mistura. Só que, como acontece com muitas soluções, com o tempo, a própria burocracia começou a apresentar os seus problemas. Aquela máquina, que tinha vindo para resolver tudo, acabou ficando rígida, lenta demais. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente o espírito da época. Começou a surgir um sentimento forte de que era preciso superar esses modelos tradicionais, que ficaram engessados. Sim, eles combateram a corrupção, mas a que custo? A busca agora era por algo novo, mais ágil e que olhasse para o cidadão. Então o problema era esse: o excesso de formalismo gerou lentidão. O foco virou seguir o processo, seguir a regra, mesmo que o resultado lá na ponta não fosse o ideal. A máquina ficou resistente a qualquer mudança, a qualquer inovação, e começou a ter uma dificuldade enorme de atender bem e rápido as pessoas. E é nesse cenário que a gente chega na mais recente grande atualização do nosso sistema operacional, o modelo gerencial. Ele nasce justamente como uma resposta a essa crise da burocracia. E aqui a mudança de mentalidade é total. A gente sai de um sistema que se preocupava em controlar os processos para um que se preocupa em controlar os resultados. A pergunta muda completamente. Deixa de ser o procedimento foi seguido para ser o serviço entregue foi bom, o problema foi resolvido. Basicamente, a administração gerencial vai buscar inspiração lá no setor privado para trazer mais eficiência para o setor público. O objetivo é muito claro: entregar serviços de qualidade, com eficiência, e garantir que o dinheiro público seja bem usado para gerar resultados que as pessoas sintam no dia a dia. E aqui no Brasil, essa virada de chave tem nome e sobrenome. Ela ganhou muita força lá nos anos 90 com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, o famoso PD-REAI. Foi esse plano que, de fato, botou no papel essa nova mentalidade gerencial, com a meta de ter um Estado mais eficiente e voltado para o cidadão.
E quais são os pilares desse modelo? Bom, primeiro, eficiência, fazer mais e melhor com menos. Transparência, para que a sociedade possa fiscalizar. Gestão totalmente orientada para resultados. O cidadão passa a ser visto como um cliente. E para tudo isso funcionar, é preciso dar mais autonomia, mas também mais responsabilidade para os gestores. Ok, para entender como essa gestão funciona na prática, tem duas ferramentas-chave. A primeira é a desconcentração. Pensa assim, é como se o Ministério da Saúde criasse uma secretaria específica só para cuidar de vigilância sanitária. A competência continua dentro do mesmo guarda-chuva, do mesmo ministério, mas as tarefas são distribuídas internamente para a coisa andar melhor. Agora, a descentralização é diferente. Aqui, o Estado pega um serviço e transfere a execução para outra entidade, uma que tem vida própria, CNPJ próprio, como uma autarquia tipo INSS ou uma empresa pública. É como se o governo criasse ou contratasse uma entidade especializada para fazer aquele serviço específico. Beleza. Depois de passar por toda essa jornada, vamos agora juntar as peças do quebra-cabeça e entender como esses 3 modelos aparecem na administração pública de hoje. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara, né? O modelo patrimonialista com foco total no governante e na lealdade. O burocrático, que muda o foco para o processo e para o valor da legalidade. E, finalmente, o gerencial, com foco no resultado e na eficiência. Cada um deles foi um passo nessa longa escada da evolução do Estado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Será que hoje a gente vive um modelo gerencial puro, perfeito? Ou será que a realidade é uma grande mistura, onde a gente ainda lida com a rigidez da burocracia e, quem sabe, até com algumas sombras daquele velho patrimonialismo? A verdade é que a evolução do Estado parece ser um processo que nunca termina, sempre cheio de novos desafios.